Agora nós vamos falar de um assunto muito sério aqui no Ver Mais, porque perder um ente querido é sempre um momento muito triste e também delicado, né? Além dos trâmites que envolvem o velório, a cerimônia de despedida, aquela tristeza toda que envolve, as famílias também precisam lidar com outros quesitos que são burocráticos, como o inventário. Para formalizar a divisão dos bens, direitos e, em alguns casos, até dívidas que vêm para os herdeiros. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como fazer tudo isso, até porque muitas vezes as pessoas são pegas de surpresa, né? Então, hoje nós vamos conversar com o advogado, Dr. Jefferson Carlos Ponquiroli, sobre este assunto. Dr. Jefferson, inventário, sempre um assunto que gera polêmica e muita dúvida, porque, na verdade, a maioria das pessoas não se prepara, né? A menos que seja, assim, um caso que a pessoa já venha um longo tempo doente, mas muitas vezes a família pega de surpresa. Isso mesmo. Boa tarde, Cris. Sempre há um despreparo em relação à sucessão hereditária. As pessoas não dedicam um pouco de tempo a se questionar a respeito dos bens, de partilha, divisão. Muitos, né, deixam para socorrer, né, somente no momento que acontece o falecimento. Muitos poucos, né, são aqueles que se preparam, a preparação da sucessão hereditária, né, que fazem todo um planejamento sucessório. Tá, se a pessoa que morreu, ela não deixou um testamento, não deixou nada especificado, ou se ela deixou, o que prevalece? É o que a família vai resolver ali? É o testamento? Como é que funciona? Sim, após o falecimento é importante reunir toda a documentação. Se todos os herdeiros forem pessoas maiores, né, de regra geral, a esposa, que vai ser a meeira do patrimônio, e os filhos. Os filhos são todos maiores, né? Reunir a documentação, buscar um profissional, um advogado de confiança e fazer o inventário extrajudicial. Durante essa juntada de documentação, vai ter que apresentar uma certidão dizendo se há ou não testamento. Lembrando que a pessoa ela pode testar somente 50% do seu patrimônio. Ah, é? Sim, ela não pode testar 100%. Sério? Sim, se houver herdeiros necessários, né? Não ela tem que preservar aquilo que o direito chama de a legítima, que é a metade do patrimônio. O que já é natural para aquela pessoa, ou seja, não tem essa história de não vou deixar nada para ninguém, não dá. Não, se tiver herdeiros necessários, né? Descendentes, ascendentes e cônjuge, obrigatoriamente tem que respeitar os 50%. Tá, agora vamos falar de uma situação. Por exemplo, morreu o pai, né, ou a mãe, que só tinha um, vamos dizer assim, uma pessoa mais velha, e ficaram filhos, vamos dizer 6 filhos. Certo. E tem lá algumas propriedades. O que acontece quando não entram em acordo? Por exemplo, um quer vender, o outro não quer vender, o outro quer deixar ali para todo mundo morar. Como é que se define essa situação? Porque é muito difícil entrar num acordo de todo mundo. Sim, e quando envolve muito patrimônio e muitos herdeiros, né, pode acontecer esse tipo de desentendimento. Né? Então, o que vai ser feito? Já que não há um consenso, então parte para o inventário judicial. Aí apresenta-se toda a documentação para o juiz então vai homologar ou vai determinar a partilha desse patrimônio. É ele que vai decidir. É ele que vai decidir. Por exemplo, tem uma casa, isso é um fato que me relataram aqui em cima na redação. Certo. Tem uma casa, o pai e a mãe já morreram e ficou para 8 filhos. Sim. 8. Todos querem vender, vamos dizer, 7 querem vender para um, menos um deles. Esse um não quer vender, então não tem como escriturar a casa, não tem como fazer. Ele é obrigado ou não é obrigado? Não, vai ter que fazer o inventário judicial. Aí o juiz que vai decidir? Aí o juiz que vai decidir. Entendi. Ele não é obrigado. Não é obrigado. Aquela história do eu preciso do dinheiro, ou tu compra a minha parte, ou tu aceita dividir, não existe. Não. O juiz é que vai, nesse caso, como não há consenso, o juiz vai decidir, vai tomar a decisão. Porque às vezes uns precisam do dinheiro, outros não querem agora. Sim. Mas há toda a responsabilidade, né, de manutenção, que isso tudo passa a ser então partilhado entre todos os herdeiros. Dívidas, impostos, isso tudo. Isso normalmente demora muito? Olha, um inventário hoje extrajudicial em torno de 60 dias, até 90 dias. Entendi. Né, com toda a documentação regular. Sim. O judicial aí já depende um pouco da tramitação de cada comarca, de cada fórum. Entendi. Então vamos botar aí em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Temos perguntas? Vamos ver ali o que os telespectadores querem saber. Marcos Neto. Meu pai faleceu há quase 3 anos e o inventário ainda não tem previsão de terminar. É normal essa demora? Um caso concreto é difícil de analisar, né? Depende muito, o inventário está caminhando e de repente surge lá uma questão que até então não havia sido discutida.
Aí tem que parar todo o inventário para resolver aquela questão, e às vezes é documental, um problema em algum registro, a falta de uma certidão negativa, isso tudo acaba atrapalhando um pouco, né, a tramitação de um inventário. Aí vai embora, ou Sim, seja... aí, se for um inventário judicial, né, dependendo da comarca, podemos dizer que é normal essa demora. Temos mais? Vamos ver ali, Dai? Ah, tá. Jefferson, deixa eu perguntar uma coisa. Em caso, não sei, como é que está no Brasil as relações homoafetivas? Por exemplo, homem que é casado com homem e mulher que é casado com mulher. Na hora do inventário, vale aquilo que foi colocado no papel? Porque muitas vezes a família cai em cima, né? E não quer deixar para outra parte. Como é que funciona? O ideal é que haja toda uma preocupação anterior com a questão de documentação, até se for possível formalizar a união estável, a comprovação documental de que essa união existe há tanto tempo, que depois da união é que iniciou então ali né, a compra dos bens. A compra dos bens, o patrimônio. Foi partilhado. Isso, aí a partir dali sim. E vale? Sim, essa documentação vale? Sim, sim. Hoje em dia já é reconhecido sem muitos problemas. Claro que às vezes a dificuldade é a comprovação. Daí, nesse caso, tanto em qualquer forma, a comprovação precisa da documentação. Sim, precisa da documentação. É por isso que é sempre importante que as pessoas se preocupem em documentar esse relacionamento. Sim, até porque a gente nunca sabe, né, quando que vai ser a última hora. Temos aqui, Jefferson, estão me passando uma perguntinha que não deu tempo de colocar ali, com relação a animais. É permitido no Brasil deixar bens para o cachorrinho, para o gatinho? A gente já sabe, né, que isso às vezes pode ocorrer. Não, mas não tem, eles não têm possibilidade, né, jurídica para isso. Mas a gente sabe que muitas vezes, então não adianta. Não adianta deixar. Até pode deixar ali, mas se a família quiser contestar, não... Sim, totalmente, né, não tem. Entendi. E os impostos, os gastos, esse inventário, tudo muito caro? Como é que é? Os custos, o governo auxilia de alguma forma para a pessoa que não tem condições? Não, vão ter que ser pagos os impostos, né, que é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa Mortes. Então, esse imposto ele tem ali uma alíquota que é progressiva, dependendo do valor do patrimônio a ser inventariado. Aí ele pode ser parcelado em até 10, 12 vezes, dependendo do valor, mas tem que ser pago. Se não for pago, não sai a escritura de inventário ou não sai a sentença de inventário. Então, dependendo do valor, 10% do valor, ou seja, em alguns casos pode ser bem alta essa taxa. Sim, ela pode variar ali em torno de 8% até da... Entendi. A gente falou até agora de dividir bens, mas e dívidas? Por exemplo, se a pessoa que acaba morrendo, né, deixa dívidas, como é que funciona isso? Sim, a dívida também, quem vai responder pela dívida são os herdeiros na proporção da sua participação na herança. Não morre com a pessoa, a dívida continua? Não, continua. Se a pessoa tiver patrimônio, aquele patrimônio, antes de ser partilhado entre os herdeiros, ele vai ter que pagar a dívida. Ah, é? Sim. Inclusive, se os familiares não iniciarem o processo de inventário, judicial ou extrajudicial, a lei permite que o credor abra o inventário da pessoa. Ah, é? E ela, ou seja, então, ele se prontifique para acelerar esse processo? Para abrir o inventário, para poder se creditar dentro do espólio. Eu ouvi uma emenda, ou era um projeto de lei, de que quando a pessoa morria, a dívida morria com ela, ou financiamentos de casa, Sim, isso não tem? O financiamento imobiliário, ele traz na sua modalidade um seguro ali de vida. Então, o financiado faleceu, então dá a quitação da dívida. Entendi. E há alguns contratos de financiamento que têm essa modalidade, e que é interessante também cada pessoa avaliar, né, porque no momento do falecimento ela acaba deixando dívidas. Jefferson, nosso tempo já terminou, mas eu tenho uma dúvida, essa é uma dúvida particular. Por que às vezes a pessoa deixa um testamento, tudo certinho, tudo ali anotadinho existe um processo que vem de fora, ou seja, partes da família discutindo e que aquele testamento é anulado? Por que? Isso é possível? Sim. Ou seja, onde é que está a vontade da pessoa que morreu? Sim, é porque muitas vezes o testamento não observou algumas regras legais. Então, observando as regras legais e testando somente 50% do seu patrimônio, e essa é a grande questão, eu testo hoje o meu patrimônio, que é de 100 mil, um exemplo. Eu testei 50 mil, eu direcionei para uma pessoa, que inclusive pode ser um dos herdeiros. Então, você vai ganhar aquela divisão normal mais aquela parte. Isso. Só que quando eu faleço, meu patrimônio não é mais 100 mil. Meu patrimônio diminuiu. Então, quer dizer, aquele testamento, ele perde eficácia porque houve uma mudança na situação patrimonial. Entendi. Então, quem testa tem que estar acompanhando ali a sua evolução patrimonial, para mais ou para menos.
Jefferson, a gente já sabe que daqui a 15 dias você vai estar conosco de novo e a gente tem um monte de perguntas ali para variar. Sim. A gente pode continuar nesse tema, então, Sim, daqui a 15 dias. Então, quem está em casa, que está acompanhando o Ver Mais agora, não fica chateado que a gente não respondeu, que quando o Dr. Jefferson voltar, a gente segue nesse assunto, daí a gente já separa mais tranquilo as perguntinhas e daí vamos só nas perguntas. Então, pode tá ser? Bom, pode ser. Claro. Obrigada. Nada, eu que agradeço.